Olá, turma. Bom dia. Vamos dar prosseguimento aí, dando início ao módulo 2. E a gente vem falando sobre a origem da geografia. Ok? O primeiro slide aí, a gente vem falando sobre a localização, basicamente, do Brasil. Né? Ele é o quinto país em extensão territorial. Ele fica localizado no hemisfério ocidental, né? Ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich, né? Então todos os países que estão a oeste são ocidental e todos os países que estão a leste são orientais, tá ok? O Brasil, ele é o país que fica localizado no centro oriental, né, da América do Sul, ou seja, é um país com uma extensão, né, muito grande, né? Então por isso ele compreende, né, no caso está na quinta posição de país e extensão territorial, né, pela sua grande, pelo seu grande território, tá ok? Aí a gente vem falando sobre o que significa latitude. Latitude é a distância medida em graus de um ponto em relação à linha do Equador. Ou seja, a linha do Equador fica basicamente, né, nessa posição aqui, né, bem dividindo no caso o Brasil em hemisfério norte e sul. Okay? Qual seria, no caso, o extremo norte do nosso país? Né? É o Monte Camburai, fica bem localizado bem aqui, né? Em Roraima, tá ok? É o ponto mais extremo, né? Extremo norte do nosso país. Okay? E qual seria o extremo sul do nosso país? É o Arroz Chuí, né? Fica aqui bem colado com o Uruguai. Okay? Então, o extremo norte é o Monte Caborai, né? Ao sul, o Arroz Chuí, tá ok? E no caso, o país, no caso o Brasil, é considerado um país tropical por estar, né, localizado bem próximo à linha do Equador. Então essa linha do Equador aqui basicamente, o país, né, no caso, né, essa posição do planeta recebe muita incidência de raios solares. E isso faz com que o nosso território, a maior parte do nosso território, receba uma incidência maior de raios solares. E isso faz com que, né, o país seja um país considerado quente, né, pela sua posição localizada no globo, ok? E isso faz com que nós tenhamos também uma variedade muito grande de climas, né? Por exemplo, aqui, ó, abaixo, né, do Trópico de Capricórnio, basicamente, é, o, no caso a paisagem já muda um pouco, a paisagem vegetal, porque já é considerado um caso um clima diferente do restante do nosso país. Qual seria o clima aqui localizado nessa posição? Né? Seria um clima temperado. Por isso que nessa posição aqui, né, a vegetação é totalmente diferenciada. Vocês podem ver, né, pelo tipo de árvores que estão localizadas aqui, né, são plantas, né, árvores que já tem que ter uma particularidade totalmente diferente. Né? Por exemplo, cascas grossas, né, folhas pontiagudas, basicamente para suportar o frio que existe nessa posição. Okay? Então, a posição, né, no caso geográfica do Brasil, faz com que nós tenhamos, né, dois climas predominantes. Tá, ok? O clima tropical e o clima temperado. A gente vem falando agora da longitude. Né? A longitude vai ser medida basicamente aqui, ó, a partir dessa posição aqui, ó, né? O marco zero, tá ok? É onde seria, no caso, o meridiano de Greenwich, que é um observatório, né, um dos observatórios mais famosos lá na Inglaterra, né, em Londres, onde, no caso, eles começaram a fazer experimentos e, no caso, em um congresso, foi definido que, no caso, por estar também na Europa, né, no centro, vamos dizer, do globo, que eles definiram assim, né, que a Europa estaria no centro do mapa, eles botaram como, no caso, marco zero aqui. E toda a posição, no caso, né, cada país, vamos dizer assim, ela vai, no caso, contar. Se for para o lado leste, você vai contar um, uma hora. Né, e assim sucessivamente, até completar, no caso, 12 horas. Okay? Aí aqui, né, marco zero. Né?
Aí, se for todos os países que estão a oeste, vai diminuir 1 hora, também completando 12 horas, tá ok? Então, a longitude ela é medida, né, em relação ao meridiano de Greenwich e permite também, né, diferenciar os países do hemisfério leste e oeste, tá ok? O país, no caso nosso, o Brasil, ele possui 3 fusos horários, por ter, né, no caso, uma extensão longitudinal, né, muito grande também. Tá ok? Então nós temos, né, 12 para cá, 12 para cá, seria 24 horas, com 360 ângulos, então seria, no caso, 15 fusos horários. Tá ok? Então 360 ângulos dividido por 24 horas dá, no caso, cada tracinho, cada hora a mais ou a menos, que significa 15 fusos. Tá ok? Formando assim as 24 horas, né, que nós temos no nosso relógio. Okay? Aí venhamos falando sobre a rotação. Né, isso vocês já estão cansados um pouco de saber, né, desde o primário vocês já vêm sabendo que a rotação ela permite que, no caso, ocorra os dias e as noites. Ou seja, o planeta executa um giro em torno do seu próprio eixo. E isso fazendo que nós tenhamos, no caso, o dia e noite. Okay? A translação. A translação, ela executa, no caso, o movimento que ela executa em torno do Sol, né? E com isso faz com que nós tenhamos as estações do ano. Aí tem muitas pessoas que confundem um pouco em equinócio e solstício, né? O equinócio, ele basicamente tem os dias e a noite apresentam a mesma duração. Só que o solstício, né, ele já tem uma assimetria um pouco diferenciada. Como assim? Né? Por quê? O solstício ele está em uma posição mais afastada do Sol. E isso faz com que nós tenhamos, basicamente, as estações, né, intermediárias. Né? Qual estação intermediária entre o verão e o inverno é primavera. Okay? E entre o inverno e o verão seria o outono. Okay? Então, o verão, o dia sempre vai ser, no caso, maior, até porque o Sol está mais próximo ao planeta Terra, e no inverno a noite é bem mais longa por estar, no caso, né, numa posição mais afastada do Sol. Okay? Aí assim nós temos, no caso, né, as estações do ano. Horário de verão. Né? O horário de verão ele foi, né, no caso, criado com o intuito de economizar energia elétrica. Por quê? As pessoas antigamente elas chegavam nas suas residências, né, por volta de 5 a 6 horas, a 7, né, e começavam a ligar as luzes, tomar banho de chuveiro quente, né, uma maior quantidade de pessoas chegando nesse horário. Isso foi verificado que automaticamente, né, no caso, as pessoas estavam consumindo mais energia. Então o governo, com o intuito de tentar diminuir, né, essa quantidade de energia consumida pela população, ele criou, no caso, horário de verão. Por exemplo, né, muitas pessoas, quando, no caso, vê, no caso, a luz do dia, não tem necessidade de ligar, né, no caso, a lâmpada, né, dentro de casa. Ou também fica mais tempo na rua, aproveita, né, pessoas que moram basicamente, né, próximo à Zona Sul ou trabalham, né, preferem ficar na praia um pouquinho mais de tempo, fazer uma caminhada quando chega do trabalho, não chega a ficar, né, dentro de casa. Mas no caso, o horário de verão ele foi criado nesse intuito, né? No caso, a principal era, no caso, a economia de energia. Só que nos últimos anos essa acumulação ela não foi de fato verificada, né? Não teve uma economia tão grande. Até porque hoje em dia nós vemos que existem várias empresas que trabalham em horários intermediários, né, turnos à noite. Então isso fez com que o governo, né, verificasse que não estava tendo essa energia, essa economia, desculpa, muito grande durante esse período. Tá ok? Então, no caso, em 1931 houve uma interrupção, né? E a partir de 1985 até 2019 houve, no caso, todo ano, né, foi criado esse horário de verão.
Só que a partir desse ano, né, no caso o presidente, ele falou que não adotaria o horário de verão, né, porque não tinha, no caso, essa economia que ele achava necessário. Tá, ok? Então o horário de verão ele durava basicamente de outubro até fevereiro. E quais são as regiões que adotavam esse horário de verão? Basicamente a região centro-sul, né? Centro-oeste, sudeste e o sul. Toda essa região aqui, né, de laranja destacada aqui, adotava um horário de verão, com exceção do nordeste e do norte, né? Até porque pela incidência de raios solares lá demora um pouco mais a escurecer, então não tinha essa necessidade, né? Então eles só adotavam basicamente o horário de verão, essa posição centro-sul do nosso país, ok? Aí eu botei aqui uma questão para vocês pensarem um pouco. Ao dividir, no caso, os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de pontinho, pontinho, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra correspondem a pontinho, pontinho. Okay? Então, dá um pause aí no vídeo, né? Pensa um pouquinho qual seria a opção mais adequada para completar essa questão aí. Tá ok? Então pense um pouquinho. Então, pessoal, a opção correta é a opção D, né? O movimento de rotação, né, faz com que tenha, no caso, o planeta, né, no caso, gire em volta do seu próprio eixo, né? Então faz com que tenha, no caso, os dias e as noites, tá ok? E correspondem, as 24 divisões da Terra correspondem ao fuso horário. Okay? Então a opção correta é a opção D. Okay? Outra questão aí para vocês pensarem. A linha imaginária considerada o marco zero dos fusos horários é... Dá um pause aí, pensa um pouquinho para responder. A opção correta, pessoal, é a opção letra C, meridiano de Greenwich, que eu falei para vocês, é o marco zero, a partir do meridiano de Greenwich, que é contado, no caso, as horas, né? A leste, no caso, acrescenta-se 1 hora, no caso, para o lado oeste, diminui 1 hora, né, do nosso relógio, tá ok? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que existe o marco zero, que é o meridiano de Greenwich, e a posição contrária, né, o outro meio, né, a outra posição do globo, seria a linha da mudança de data, tá ok? Porque, no caso, o marco zero seria basicamente essa posição. Deixa eu pegar aqui um globo para vocês. Vamos botar aqui, ó, por exemplo, né? Temos a Europa. Então nós temos essa posição aqui. Vamos dizer que nós tenhamos essa linha aqui, né? Que seria, no caso, vamos supor, calma aí, deixa eu ver aqui, a Terra aqui, ó. Que o marco zero é basicamente aqui. Okay? Então, o meridiano de Greenwich é essa linha aqui. A linha contrária ao meridiano de Greenwich, a outra parte, né, do nosso globo, é a linha da mudança de data. É nessa posição aqui, vamos dizer, né, desse outro ponto aqui, ó, que vocês podem ver, basicamente está pontilhado aqui, é a linha da mudança de data. Ou seja, nessa posição aqui que nós no caso, tem a mudança, por exemplo, dia 31 e dia 1º, okay? Ou dia 1º e dia 31, okay? Nessa linha pontiaguda aqui, né, no caso imaginária, que a gente tem a mudança da data, ok, do nosso planeta, ok? Por isso que existem países que às vezes entram, às vezes dia 1º ocorre, né, no caso, basicamente, vamos supor, na Austrália, e só depois ocorre aqui no Brasil, né, no caso, a mudança do ano, tá ok? Então,
o antimeridiano, vamos dizer assim, né, do meridiano de Greenwich é a linha da mudança de data. Okay? Outra questão, né? Eu botei aqui esse mapa, mas aqui eu vou ter que mudar daqui a pouco para vocês entenderem, porque eu tentei pegar na internet a figura e ela vem cortada. Mas aí, vamos supor, desconsiderando os horários de verão, ou seja, nenhum país aí, no caso, tem horário de verão, tá ok? Nessa questão, tá ok? Existem países que têm adotado o horário de verão, ok? Mas desconsiderando os horários de verão, as coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir uma competição esportiva, né, que ocorre em Sydney às 16 horas, vai ser às 16 horas, seja assistida pela TV ao vivo em Nova York. Tá ok? Então vamos supor, deixa eu botar aqui na questão para vocês. Aqui está Sydney, ok? Posição 16, né? Qual seria o horário que uma pessoa lá em Nova York teria, né, no caso, que ligar a televisão para assistir esse evento esportivo? Tá ok? Então pensa um pouco também. Então, a opção correta, vou explicar daqui a pouco por quê, seria a opção D, tá ok? Por quê? Vamos lá a explicação. Sydney está localizado no fuso 150 leste, ok? Nova York está localizado no fuso 75 oeste. Então, considerando que as horas reduzam a cada 15 no sentido leste-oeste, e que há uma diferença de 15 fusos horários entre Sydney, Salvador e Nova York, né, você vai contar ali 15, no caso, fusos, ok? Temos Sydney 150, né, que seria 15, 10 horas a mais em relação ao meridiano de Greenwich. Se você pegar o meridiano de Greenwich, começar a contar, você vai ter 10 horas, né, 10 fusos, né, e Nova York 75 oeste, ou seja, 5 horas a menos em relação ao meridiano. Tá ok? Então, vou botar aqui 10 horas a mais e mais 5 horas seria 15 horas. Depois subtrai pelo horário de Sydney, visto que a cidade apresenta fusos adiantados em relação a Nova York. Então, 16 horas em Sydney, menos 15 horas. A diferença do fuso entre as duas cidades é 1 hora. Então, a alternativa correta é a letra D. Tá ok? 1 hora. Ok? Pessoal, qualquer dúvida em relação às questões ou à explicação, que vocês podem mandar mensagem para a gente, né, sanar as dúvidas aí pendentes. Ok?